bem? Eu sou o Paiva Frade e hoje nós estamos aqui para gravar sobre um grande artista. A memória brasileira muitas vezes deixa a desejar e vai só até o modernismo. Precisamos adentrar um pouco mais, falar de Escola Nacional de Belas Artes, dos nossos grandes artistas do período Art Nouveau, do período Art Deco, do período eclético anterior a esses dois, do período imperial. Então, reunindo isso tudo, vamos falar de Pedro Van Gartner. Pedro Van Gartner, ele nasceu em Porto Alegre de pais alemães em 1853. Aos 24 anos, ele foi estudar na Europa. Chegou a ser financiado pelo imperador Dom Pedro II. Frequentando, naquela época, academias famosas por vários anos. Formado, ele instalou o seu ateliê em Roma. E no Brasil, realizou muitas exposições, sendo reconhecido como um dos melhores pintores brasileiros. Em 1877, ele adoeceu gravemente, o que o fez partir em 78, com suas próprias economias, para estudar no Liceu de Artes e Ofícios de Hamburgo. Posteriormente, ele foi estudar na Academia Grão-Ducal de Arte de Baden. Em 1880, ele foi para a Academia Real de Belas Artes da Prússia. E nessa mesma época ele participou da Exposição Brasileira-Alemã de Porto Alegre. Ele é conhecido por suas pinturas regionalistas, onde retratou imigrantes, gaúchos em labor. Foi também pintor neoclássico, romântico, naturalista e de cenas narrativas. Na sua fase europeia, ele dedicou a temas clássicos e mitológicos, como essa tela aqui atrás. Em 82, ele entrou para a Academia Julian de Paris, onde dedicou-se ao estudo do nu, motivo obrigatório para que um artista demonstrasse sua destreza ao público francês. A pintura da mitologia greca-romana de estilo acadêmico foi herdada quando estudou então na academia, ao lado de Seynac e com Bourguignot, William Adolphe Bourguignot, o grande mestre francês que é autor da famosa obra Bacchus. Um exemplo é o uso das túnicas diáfanas cobrindo os corpos das mulheres, essas túnicas esvoaçantes. Em 1883, ele solicitou pensão ao imperador Dom Pedro II, avalizado então pelo Barão de Itajubá, e foi atendido em seu pedido. Em agradecimento e prestigiando o imperador, seu mecenas, em 1884, ele participa a convite do Salão da Academia Imperial de Belas Artes, na cidade do Rio de Janeiro. Para suas obras clássicas, mitológicas e seus nus que realçam o corpo feminino, um nu destilando discreto erotismo, na Europa ele encontrava um ótimo mercado por parte da burguesia, que via nessas obras ideais no tema, tratando-o com poesia. Em 1885, no Tirol, experimentou o impressionismo. Seguiu para Roma, onde abriu em 87 um ateliê num palacete, com 100 ateliês de aluguel, e partiu para uma visita de 6 meses. Ele abriu o ateliê e veio para Porto Alegre, onde chegou no navio embandeirado, com festa promovida pelos amigos, colecionadores e fãs. Era uma celebridade chegando. Acompanhando a tendência da segunda metade já do século XIX, em que o academicismo brasileiro entrava em seu apogeu, Van Gartner foi estudar na Europa, onde acontecia a ascensão da classe média como mercado consumidor de arte, o que no Brasil demoraria muito. Por isso ele permaneceu lá, né? Porque ele se destacou muito, principalmente na exposição Em Arte Libertas, organizada em Londres em 1888, dedicada ao academicismo tradicional e a temas clássicos. Ainda em 88, no Rio de Janeiro, ele visitou o imperador. Essa história é muito interessante. E descobriu que uma tela que ele tinha enviado de presente para o imperador ficou retida na alfândega e foi vendida no leilão. Ele correu atrás, localizou
e comprou do arrematante a tela, restituindo o presente à majestade Dom Pedro II. A imprensa noticiou muito o caso, um caso muito interessante, claro, né? E atraiu grande público para a exposição dele, que estava acontecendo, ele estava com uma exposição paralela a tudo isso, né? E foi um sucesso. Em seguida, ele volta para Roma, onde até 1920 ficou dividido Itália-Brasil, realizando muitas exposições. Já na República, sob a influência do positivismo nos pensamentos brasileiros, né, foi contratado como professor na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em 1893, ele participou da Exposição Internacional de Chicago. Documentou a Revolução Federalista. Na Itália, ele teve como seu admirador o Papa Leão XIII. Teve ateliê na Associação Artística Internacional, na Via Maguta, que recebeu lá o então presidente Campos Salles, então presidente do Brasil. Ele recebeu um convite especial do Conselho Superior de Belas Artes da República do Brasil para exibir no Salão da Escola Nacional de Belas Artes. Uma honraria até então somente concedida a Zeferino da Costa, Puvis e Auguste Rodin. Ele participou da Exposição Universal de Paris em 1900. Nesse mesmo ano, na sua primeira exposição na cidade de São Paulo, Campos Salles ofertou 3 telas ao presidente argentino Júlio Roca. Em 1909, incentivado por seu amigo Joaquim Nabuco, viajou para Portugal. Suas obras portuguesas, de uma fase vibrante e expressiva, em 1910, foram expostas com um grande número, por volta de 50 telas em São Paulo, incluindo a Fazedora de Anjos, que foi adquirida naquela época para a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Em 1913, em Porto Alegre, participou da fundação do Centro Artístico do Estado e realizou diversas mostras até que em 1920 ele deixa definitivamente a Europa para viver em Porto Alegre, onde em 25 fez a sua última exposição e faleceu em 1929. Toda a sua produção está em seletas coleções privadas e em grandes museus no Brasil e na Europa. Eu sempre quis ter uma grande obra do Van Gardner e conseguimos essas ninfas, raríssima pintura de inspiração mitológica greco-romana, em estilo acadêmico, da época do Bouguereau, quando ele estudou, com o Bouguereau. Essa obra é interessante que ela é reproduzida no catálogo de um colega chamado Miguel Salles, um catálogo de um leilão maravilhoso, é uma obra de grandes dimensões, como a gente pode ver, né? Ela está aqui reproduzida, pois ela pertenceu ao Castelo de Santa Teresa, do então antiquário Luiz Carlos de Abreu Pereira. Em 2020 ela foi nesse leilão com Miguel Salles e está reproduzida fotograficamente nesse catálogo. Depois foi adquirida por Carlos Guimarães e agora faz parte do acervo da Galeria Paiva Frade. É uma honra gravar um vídeo sobre ele, que eu considero um dos maiores artistas da história da pintura brasileira, passando pelo momento do Império, pela Belle Époque, pelo Art Nouveau, pelo Art Deco, no Brasil e na Europa, passou por todos esses movimentos. Foi um grande artista do Rio Grande do Sul. Melhor, foi um grande artista do mundo. Está aqui, foi muito legal. O meu nome é Paiva Frade. Hoje tive a honra de gravar um vídeo sobre Pedro Van Gardner, esse grande mestre da arte brasileira para o mundo. Tchau, até o nosso próximo vídeo. Não esqueça, hein? Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário aqui. Tchau!